A capacitação que nós proporcionamos para cada uma das pessoas, em partir do momento que elas estão direcionadas a essa linha de pensamento, é fazer com que essa especialização que cada um tem aqui, que é ser professor de arte marcial, tenha esse contato também com esse atendimento de excelência, com essa visão empreendedora. Que isso é o que vai fazer as pessoas administrarem suas academias, não somente dentro do tatame, mas principalmente fora. Porque eu falo nas nossas aulas constantemente para as nossas turmas. 80% eu entendi com o passar do tempo. Antigamente era 90% dentro do tatame e 10% fora do tatame, o cavaca trabalhando. Eu cheguei num certo limite, eu tive até um certo sucesso de acordo com a minha limitação. Eu cheguei ali numa base de uns 250 alunos fazendo isso, achando que era jiu-jitsu, era da aula. Mas eram outras épocas, eram outros tempos, não tinha tanta internet, né? Eu sou de cidade pequena, sou de Santos, então eu sou nascido aqui, a minha história inteira é aqui. Eu tive um currículo esportivo que chamava a atenção de muitas vezes as pessoas, e eu acabei utilizando esse boca a boca e acabou crescendo a minha base dessa forma. Só que não tinha internet, não tinha nada, então a pessoa ia só no boca a boca. Depois que o tempo mudou, as coisas eu comecei a me frustrar. Por quê? Porque outras pessoas chegaram e começaram a acelerar o processo. Eu demorei 15 anos para ter 250 alunos. Eu era competidor, eu era treinador, eu era professor, eu dava seminário, eu dava aula particular, eu tinha minha academia ali que era via mais ou menos ali, eu não sabia nem fazer gestão, não sabia liderar gente, não sabia dar aula da forma que eu sei dar hoje, que eu fui me capacitar para isso. E aí eu fui melhorando, e aí quando chegou num certo ponto, eu falei, cara, mas pô, esses caras estão chegando agora, já estão com 200 alunos. Como é que pode isso? Os caras chegaram há 2, 3 anos. Eu falei, cara, peraí, tem alguma coisa errada. Ele falou, eu tenho que romper essa bolha aqui, eu tenho que buscar conhecimento, porque, cara, eu tô limitado aqui. E aí, o que que eu fui buscar? Eu fui buscar pessoas que estavam fora da bolha do mundo da luta, pessoas que pudessem me dar uma direção de sucesso e de sucesso de verdade. Porque ser o melhor dentro de uma comunidade pequena como da luta, cara, é ser o melhor dos piores. Sinto muito. Agora, pô, você tem que ser bom no mundo. Você tem que ser proporcionalmente ao que você quer. Cara, você tem que. Eu quero sempre que eu fiz as coisas que. Os meus objetivos como meta, eu não queria ser o melhor da minha academia. Não. Quando eu consegui ser o melhor da minha academia, eu queria ser o melhor da minha equipe. Depois que eu fui o melhor da minha equipe, eu queria ser o melhor da minha cidade, depois da minha região, depois do meu estado, depois do meu país, depois do mundo. Entendeu? Então a minha mentalidade sempre foi assim, continua assim até hoje, cada vez. E hoje está pior do que quando eu era atleta ainda. Só que assim, o que que isso quer dizer? E eu fui buscar como ser o melhor naquilo. E depois eu falei, pô, eu usei exatamente o que eu fazia na minha carreira como atleta. Eu falei, pô, se eu quero ter esse nível de sucesso aqui, eu tenho que buscar pessoas que alcançaram isso. E aí foi quando eu comecei a buscar pessoas fora do mundo da luta, porque eu vi que ninguém do mundo da luta tinha alcançado aquilo que eu queria para a minha vida. E eu comecei a buscar empreendedores, eu comecei a buscar dentro do meu próprio ciclo de alunos, na minha base de alunos, pessoas que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha parado para pedir uma direção, porque eu achava que elas eram menos graduadas que eu. Eu fui treinado inconscientemente pelos meus professores, pelas pessoas que viviam ao meu lado, mais graduados, que o menos graduado tem que ficar em silêncio. Só o graduado fala e todo mundo fica em silêncio. Só que esses menos graduados dentro do tatame eram exatamente aquelas pessoas que eu precisava para romper a bolha e sair daquela limitação que eu estava dando com a cabeça no teto. E aí eu comecei a entender o jogo. Pô, aquele no meu time tinham faixas brancas que treinavam no meu tatame, que eram faixas pretas de empreendedorismo, caras altamente bem-sucedidos, aonde eu consegui ter essa leitura e me aproximar dessas pessoas. Eu comecei a perguntar para essas pessoas para onde eu ia. E imagina, pô, faixa preta perguntando pro branco assim, mas aí eu tô perguntando para ele daquilo que ele é faixa preta e eu sou faixa branca. Entendeu? Só que se tu deixa no automático, pela hierarquia da arte marcial, o branca nunca vai abrir a boca, mesmo ele podendo te ajudar, porque existe a hierarquia e ela é muito impactante. Então, o faixa preta é sim, ele tem que ser sempre um faixa branca. E o que que o faixa branca faz? Vai ao faixa preta e pergunta. E eu entendi esse jogo. Da mesma forma que faziam comigo dentro do tatame, eu comecei a fazer com meus próprios alunos fora do tatame. E eu comecei a evoluir, eu comecei a crescer. Eu ia nas empresas dos meus amigos, eu fazia reuniões com eles, eu conectava. E quando eu queria chegar em pessoas que estavam muito à minha frente,
Eu fiz exatamente quando eu quis ser campeão mundial na faixa preta e sair de Santos. Eu saí da minha zona de conforto e fui treinar no meio dos campeões mundiais na equipe Brasa na época, em São Paulo, que era a equipe atual campeã mundial. Fui treinar no meio dos campeões e deixei o meu ego para trás, deixei minha vaidade para trás, porque na Baixada Santista eu era o cara da Baixada Santista. Não tinha ninguém nem perto comparado ao meu nome que eu tinha, a minha carreira que eu tinha. Só que, cara, eu não queria aquilo. Para mim, eu não me importava com isso. Eu não queria ser o melhor da minha região. Eu queria ser o melhor do mundo, profissionalmente falando, a nível de faixa preta. Então, eu fui para o meio deles. Só sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei no meio deles, eu me tornei só mais um. E o último da fila, porque todos ali que eu treinava já tinham sido campeões mundiais na faixa preta, exatamente aquilo que eu queria ser. E aí eu me coloquei no meio deles. Aí, cara, eu apanhava todo dia, eu saía para vomitar no meio do treino. Além de eu investir todo o meu dinheiro, o pouco que eu tinha naquela época, de subir e descer para Santos, para São Paulo, né, de ter as refeições, gasolina, pedágio, eu apanhava pra cacete. Então, assim, só que eu sabia que eu estando no meio daqueles caras ali, eu ia ter sucesso. Então, na realidade, eles foram os meus mentores na minha carreira esportiva. Eles foram meus mentores que direcionaram as minhas grandes conquistas na carreira profissional de atleta, porque eu cheguei ali no meu primeiro ano de faixa preta e aprendi diretamente apanhando e sendo direcionado ao mesmo tempo, na dor e no amor, na dor e no amor, todos os dias. Chegou uma hora que eu consegui ter aquilo que eu queria porque eles me ensinaram o caminho, porque eles já tinham sido, eu já tinha uma direção. Então, essa é a importância de um bom direcionamento, estar com pessoas que possam nos direcionar, bons gestores, bons empreendedores, bons líderes. E a gente pega um deles, escolhe um deles e segue, porque as características, né? Todo mundo chega no mesmo objetivo, mas por diversos caminhos. Se eu quiser me desdobrar, eu escolher várias pessoas para tentar buscar aprendizado, eu vou tendo que me repartir em várias pessoas querendo fazer um monte de caminhos para chegar no mesmo objetivo, e quem quer fazer tudo não faz nada nunca, fica enxugando gelo e também não dá certo. Então foi coisa que eu aprendi. Então eu conectei ali na equipe Brasa com o professor Léo Vieira na época. Eu tinha ali minhas referências, como hoje o meu sócio Robert Drysdale, tinha André Galvão, tinha Lucas Leite. Pô, tinha o Ramon Lemos, tinha o Lapela, tinha o Deman Maia, tinha o Ricardo Vieira, tinha o Rodrigo Comprido, pô, tinha uma porrada, Roberto Traven, tinha todos esses campeões mundiais de jiu-jitsu estavam ali para me ensinar o caminho como fazer. Foi dolorido, né? Foi frustrante, foi dolorido, mas eu tinha certeza, naquela época eu já tinha certeza. Eu já tinha certeza, eu sabia que era assim o caminho. E quando eu vim para o empreendedorismo, me dedicar realmente o tempo que eu tinha, que eu não competia mais, eu falei, agora tem tempo para estudar. Eu fui dar o tiro certo. Eu fui me aproximar de novo de um ambiente aonde estivesse os empreendedores faixas pretas. E eu era somente mais um faixa branca ali perguntando, estudando, observando e estando no meio, aonde a minha régua foi subindo, foi subindo, foi subindo, e eu comecei a entender essas pequenas situaçõezinhas que é o que a gente está trazendo para vocês hoje, colocou esse slide para vocês ali sobre o pronto atendimento, o rápido atendimento. É isso que vai me fazer ser faixa preta, é isso que vai fazer vocês serem faixas pretas nas academias de vocês, como empreendedores, como gestores, como líderes. São esses pequenos detalhes. Porque uma passagem de guarda, uma raspagem, todo mundo aqui, quantos de nós já não vimos aqui? Eu vou fazer uma pergunta: quantas posições de jiu-jitsu ou de karatê, de taekwondo, de judô, desde que cada um aqui já começou a treinar, quantas dessas posições vocês batem no peito e falam assim: essa aqui eu raspo todo mundo, ninguém passa a minha guarda. Cara, isso aqui eu domino, é minha zona de conforto. Eu faço sempre essa pergunta quando eu vou fazer um workshop, um seminário, uma palestra. Por quê? Porque eu sei que, cara, 99% vai ficar calado porque não tem. E não tem problema não ter. Mas o certo é ter. E como eu faço para ter isso? Eu tenho que treinar, eu tenho que entender os detalhes de uma posição. Eu não preciso fazer 10 posições, eu preciso saber uma enriquecida de detalhes, de ajustes. Então, é prática e ajuste. Errei, volto para casa, ajusto. Não mudo o caminho, só faço a correção naquela parte daquela movimentação que eu preciso ajustar. É só um posicionamento de quadril, não é uma nova posição que vai mudar o jogo.
E aí eu vim trazendo isso para o empreendedorismo também, porque foi assim que eu construí os maiores atletas do mundo de jiu-jitsu. Foi assim que eu consegui fazer com que campeões mundiais, pessoas que chegaram aqui, não sabiam nem fazer fuga de quadril. Pessoas que chegaram aqui não sabiam fazer um rolamento. E aí daqui a pouco esse cara tá no topo do mundo, campeão mundial faixa preta. Só que eu não conseguia fazer, linkar esse processo, para mim era estranho essa sensação que eu tive, porque muitas vezes o tema dentro do tatame não me fazia conectar com o empreendedorismo. Mas uma hora eu consegui entender que é exatamente o mesmo processo. Como é que eu fui treinando, aprendendo a treinar pessoas? Estando ao lado de grandes treinadores. Por exemplo, o meu ex-professor Leozinho Vieira, ele é um dos maiores treinadores de jiu-jitsu que eu já vi. E eu aprendi muito com ele. Um professor que eu tive na equipe integração aqui em Santos, o Teco Shinzato, tecnicamente falando, cara, ele foi o pilar principal que me mostrou como treinar os alunos no dia a dia. Eu era faixa azul, roxa, marrom e preta. No comecinho da preta eu treinava com ele. Eu treinava com o meu professor e com o meu mestre, né, o Elcio Figueiredo. Mas o Teco Shinzato, ele me deu uma direção de como aperfeiçoar a parte específica do treino, que é mais ou menos assim: quero aprender vendas, eu vou falar com um especialista de vendas. Eu quero aprender sobre liderança, eu vou falar com um especialista sobre liderança. Então, o treino específico de jiu-jitsu, nós trabalhamos assim. Hoje nós vamos trabalhar raspagens de meia guarda partindo da meia guarda profunda. Então é mais ou menos assim, só vamos trabalhar neste tema, em cima deste tema a semana toda, e nesta situação nós vamos fazer com que os erros sejam solucionados, ajustados, praticados e acertados neste processo. E a gente começou a trazer isso para o empreendedorismo. Aí quando eu linkei isso, o negócio ficou menos difícil. Difícil é, tem que ser, né? Porque fácil, nada que é bom é fácil, né? Mas eu comecei a trazer isso para o empreendedorismo. Eu comecei a me misturar em ambientes onde eu era faixa branca, mas que eu estava ao lado de faixas pretas. E como é que você chegou nesses ambientes, Cavaca? Eu cheguei nesses ambientes, muitos deles por network, que eu já tinha, eu não sabia usar. Em outras situações, eu chegava cobrando e gerando resultado. Chamava a atenção das pessoas pelos resultados. Estrategicamente, eu chegava perto de alguém que eu tinha interesse de conectar, eu via o que a pessoa gostava, eu via que ela gostava e se interessava por alguma coisa que eu poderia ter, e eu começava a gerar resultado do lado dela para ela poder me ver. E ela me chamava. Ou eu pagava para ter acesso. Agora eu queria estar agora aprendendo sobre vendas, mas eu também queria estar próximo do Flávio Augusto. O que a gente fez? A gente pegou lá e comprou o produto mais caro que os caras têm no Vende-se, que é para aprender vendas, mas é o produto mais caro. Entendeu? Então, assim, cara, estamos próximo dele, já tivemos algumas aulas com ele, diretamente com ele. Por quê? Porque eu queria, eu paguei pelo acesso. Eu paguei. Agora é tudo muito mais fácil. Eu aprendo direito da fonte, daqui a pouco ele olha para os meus resultados e ele começa a me dar mais acesso. E a gente vai construindo. É resultado. Mas o importante, pessoal, que eu digo para vocês é estarmos próximos de pessoas que produzem e geram os resultados naquilo que a gente já tem desejo. Porque alguém faz, eu não vou inventar a roda. Eu não vou inventar a roda. Alguém está fazendo. Por quê? Eu só tive desejo em ter ou ser algo porque eu vim em algum lugar. Alguém fez ou alguém teve. Não tem como eu ter desejo de algo que não existe. Não tem como eu ter desejo a algo. Nossa, eu tenho desejo de ter uma roda triangular. Cara, eu tenho que ter algo. Eu busco algo porque eu queria ser campeão mundial na faixa preta. Por quê? Porque eu estava numa jornada em que eu tinha conquistado título nas faixas menores e eu vi que o ápice daquilo era aquele título na faixa preta. Então eu fui atrás daquilo de qualquer. Como é que eu faço para conquistar? Eu fui buscando o caminho. E no empreendedorismo é a mesma coisa. Nossa meta hoje é chegar numa academia com 1.000 alunos. Quem é que tem uma academia com 1.000 alunos no mundo? É muito difícil. É um público muito seleto. Cara, mas eu sei pessoas que têm 1.000 alunos. O meu amigo Manchinha em Londres tem 1.000 alunos. Eu sei, a Kira Grace tem 1.000 alunos. Então eu falo com a Kira Grace o tempo todo. Toda semana a gente está trocando. O Manchinha, eu falo com ele constantemente. Então essas pessoas elas podem me ensinar como ter a 1.000 alunos. Eu posso ensinar cada um a ter 800. Eu tenho 850 alunos. Eu posso ensinar a cada um ter 850 alunos. Mais do que isso eu não posso. Eu não tenho capacidade, porque eu ainda não fiz. Se eu não fiz, eu não tenho experiência para poder transmitir aquilo que eu não fiz, porque eu não vou contar a história dos outros. Eu sei como a Kira fez, eu sei como o Manchinha fez, eu sei como eles fizeram.
mas eu não tenho autoridade para fazer. Porque eu já sei o caminho, eu já entendi, eu estou percorrendo e eu vou chegar. Esse ano eu chego. Só que eu não vou contar a história dos outros porque não é a minha, não tenho autoridade. Então eu faço o quê? Eu gero resultado para eles me quererem perto deles, ou eu pago para eles para estarem perto deles, porque o que eles têm me interessa muito. E aí eu vou fazer um investimento de tempo e de dinheiro, se necessário, para aprender com quem já tem aquilo que eu quero ter. E aí a gente vai jogar esse jogo de gente grande. E quando eu digo isso, pessoal, é fundamental. Por quê? Porque muitas vezes a gente está indo sozinho e a gente acha muita coisa. E quando a gente acha, a gente só está gastando tempo e energia. Eu não posso ficar gastando tempo e energia porque o meu tempo é o ativo mais valioso que eu tenho. Pô, a única coisa que todos nós seres humanos do planeta Terra temos igual é o tempo. O resto é tudo diferente. E por que umas pessoas são bem-sucedidas e outras são mal-sucedidas, independente do tema que seja abordado? Por causa que sabem investir o tempo melhor do que as outras. Então eu tenho que estar ao lado daquelas pessoas que investem o tempo melhor do que eu e melhor do que a grande maioria naquilo que eu desejo conquistar, que ela tem, ela já conquistou.